Olá, uma grande tristeza. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. Lucas capítulo 7, dos versículos 11 a 16, diz assim: Logo depois, Jesus saiu a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Em qualquer época, em qualquer país, em qualquer povo, em qualquer cultura, a perda de um filho dói muito, principalmente a mãe. O texto diz que uma grande multidão da cidade estava com aquela mulher que era viúva e que acabara de perder o seu filho. Por que tinha uma grande multidão ali? Não há como não se comover com uma situação dessa. Não há como se comover com a dor e a tristeza que aquela mãe estava sentindo da perda do seu único filho. A solidariedade da grande multidão foi muito bom naquele momento difícil da vida daquela viúva. Isso foi muito bom. Quantas pessoas estavam ali da multidão, de coração, tentando consolar aquela viúva. Mas sabe, meus irmãos amados, toda solidariedade e toda boa intenção não mudou a situação, não mudou a dor e nem a tristeza que aquela viúva, mãe daquele rapaz que havia falecido, estava sentindo. Isso também pode ser assim em nossas vidas. Sabe, a gente pode ter o apoio de muitas pessoas e elas de coração tentando nos ajudar de alguma forma, mas não tem a solução e não tem como mudar a situação, nem aliviar a dor e a tristeza. Muitas vezes nos encontramos assim. O que fez Jesus operar aquele maravilhoso milagre e ressuscitar o filho daquela viúva? O que fez Jesus a operar esse milagre? Qual foi a motivação? Lucas capítulo 7, versículo 13, diz assim: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Glória a Deus. Compadeceu. O que é se compadecer? É sentir a dor do outro. Jesus teve compaixão daquela mulher. Jesus sentiu nele a dor e a tristeza dela. Ninguém falou para Jesus que aquela mulher era mãe daquele rapaz. Quem falou para ele, né? Mas Lucas 13, que nós vimos aqui, diz: ao vê-la, Jesus viu aquela mulher. Jesus não enxerga só o exterior, mas o interior principalmente. Sabe, no meio daquela grande multidão,
que estava acompanhando aquela mulher e também da outra grande multidão que estava acompanhando Jesus. No meio dessas grandes multidões, ninguém poderia dizer o que Jesus estava por dizer. Só Jesus tinha poder e autoridade para dizer duas pequenas palavras para aquela viúva. E o que Jesus disse para ela? Lucas capítulo 7, versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Toda aquela multidão que estava ali, meus irmãos, podia apenas chorar com ela. Mas Jesus era o único que tinha autoridade e poder para dizer: não chore. E quando Jesus está dizendo não chore, ele estava dizendo àquela mãe muito mais do que apenas não chore. Jesus estava dizendo, junto com essas duas palavras, não chore, ele estava dizendo: eu vi você, eu senti a sua dor, eu mudarei a sua tristeza em grande alegria. Sabe, Jesus interrompeu aquele cortejo fúnebre com uma intenção maravilhosa, com a intenção de interromper também a grande dor daquela viúva. Lucas capítulo 7, versículos 13 a 15. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Só isso poderia fazer aquele choro ser interrompido. Só um milagre maravilhoso e tremendo do Senhor para colocar fim à dor e à tristeza daquela mulher. Por mais que aquela multidão tentasse abraçar, consolar, palavras amigas, sabe, por mais solidariedade que tivesse, eles não poderiam mudar, mas Jesus sim. Jesus interrompeu aquela dor, Jesus mudou aquela tristeza e trouxe grande alegria. Estou para ver como ficou aquela mulher. O seu filho senta-se e começa a conversar. Ah, Deus maravilhoso, Deus bendito. Talvez, meu irmão e minha irmã, você não perdeu o seu filho. E talvez você nem tenha filhos. Mas talvez você esteja vivendo em meio a uma grande dor, em meio a uma grande tristeza, onde as pessoas que estão à sua volta até tentam te animar, até tentam te ajudar e demonstram solidariedade e amor, mas eles não podem mudar nada. Sabe, meus irmãos queridos, o que pode mudar? Um milagre de Deus, um milagre de Deus. Sabe, Jesus está vendo você neste momento. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele está vendo você, ele está sentindo a sua dor. E o melhor de tudo, ele está vindo na sua direção para realizar um grande milagre que vai transformar a sua dor e a sua tristeza em grande alegria. Em grande alegria. Deus colocou isso no meu coração para que eu pudesse estar transmitindo, e não é à toa que você está assistindo essa meditação.
Eu sou limitado, mas o Deus que eu sirvo não tem limites. E Ele verdadeiramente está dizendo: eu estou indo em sua direção, eu estou vendo o seu sofrimento e a sua dor, e eu estou para fazer um grande milagre que vai transformar a sua dor e tristeza em grande alegria. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não mudou. Sabe, foi muito duro para aquela viúva ver o seu filho morrer, mas ela teve uma alegria como nunca tivera antes em sua vida. Esse é o nosso Deus, que pode transformar o pranto em alegria. Em alegria. Se precisar ressuscitar alguém, Ele tem poder para fazer. Se precisar operar um milagre e abrir as janelas dos céus, Ele pode fazer. Se tiver que abrir o mar para você atravessar, Ele pode fazer. Se tiver que fazer com que o Rio Jordão pare, Ele pode fazer. Se Ele tiver que derramar dos céus o alimento, Ele pode fazer. Não há limites para o nosso Deus, creia. Ele está chegando a você, está indo em sua direção. Vamos orar. Ah, grande Deus, muito obrigado, porque o Senhor está enxergando cada um de nós. O Senhor sabe como está o nosso coração, o meu, o coração dos meus irmãos queridos que estão assistindo neste momento. E o Senhor é Deus que pode sentir a nossa dor. Ah, Deus amado, o Senhor também é aquele que pode tirar esta dor e colocar no lugar uma grande alegria, porque o Senhor é Deus de milagres e de maravilhas. Assim o Senhor fez com aquela viúva. Assim, Senhor Deus, o Senhor continua fazendo, porque o Senhor não mudou. O Senhor é Deus de milagres e de maravilhas. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse recado dos céus para nós. Assim pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele já está vindo na sua direção. Comece a louvar a Deus. Comece a agradecer a Deus. Aleluia. Ele está vindo em sua direção. Eu desejo que Deus abençoe você, sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, em nome de Jesus Cristo. E um grande abraço da minha parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.